Oiê! Tô terminando de colocar meu fone de ouvido aqui, que acho que fica mais fácil para vocês assistirem e acompanharem. O som fica um pouco melhor. Boa noite para quem tá chegando. Pronto, agora sim. E aí, pessoal? Friozinho onde vocês estão? Que tá muito gostoso esse tempinho mais fresco, mas acho que vai esfriar mais um pouquinho ainda. Deixa eu contar pra vocês, enquanto a Rosiane vai chegando, enquanto vocês vão chegando também. Estava aqui olhando algumas fotos. Não sei se vocês viram no dia do trabalho, eu fiz uma publicação. E aí eu vou chamar a Rosiane já que ela entrou, porque é uma coisa muito legal que eu tenho para compartilhar aqui. E quando eu tava procurando, né, chuvinha, isso mesmo, Cal, tava uma chuvinha muito boa, muito gostosa, necessária, né? E aí nessas fotos que eu estava procurando ali para falar sobre o dia do trabalho, né, contar um pouquinho da minha trajetória, de tudo que eu vivi, tudo que eu passei, enfim, eu encontrei algumas fotos da minha época do magistério, né, do ensino médio. Oi, Rô, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Tava aqui contando uma história muito legal, Rô, antes de você chegar. Esses dias eu procurava umas fotos, né, para fazer uma publicação, e aí eu peguei fotos lá da época do ensino médio. E nessa época eu já conhecia a Rosiane, né? Foi uma época muito legal da minha vida, muito, muito bacana. E assim, eu não imaginava que eu fosse encontrar aquelas fotos e sentir tanta saudade daquele momento. Eu até mandei algumas fotos para a Rosiane, né? Que foi assim algo que me marcou muito, que foi ter feito aulas de teatro. É um período da minha vida que poucas pessoas conhecem, né? Mas é uma parte muito importante que eu gosto muito de contar, porque a arte mexe muito com a gente, né? Então, assim, é algo que me fez muito bem naquele período e até hoje, quando eu pego, assim, que eu começo a retomar essa parte da minha história, é algo que mexe muito comigo, sabe? Que me deixa muito feliz por ter participado. Então, naquela época a gente fez algumas peças juntas, né, Rô? Não sei se você quer compartilhar um Sim. pouquinho de como foi aquele período, né? Se apresentar também, mas o pessoal tá entrando, a gente vai conversando enquanto isso. Bom, então tá. Bom, então eu quero primeiro agradecer, né, Jenny, o convite para participar. Dizer que já tá tão à vontade aí, né, com as tecnologias das lives do Instagram. Eu falei, ai, Jenny, eu tenho medo, porque, né, nunca fiz uma live, né? E é engraçado, assim, falar em público é uma coisa, mas falar sem público, mas através da Para o internet, público, com um público que você não tá vendo, que você não tá vendo, né, os rostinhos, as reações, embora a gente saiba que tem as mensagens, mas é completamente diferente, para mim é algo novo, né? Então, tô aqui com tudo meio improvisado, sem uma luz boa para me deixar com aquela pele ótima das blogueiras. Mas a gente se organiza. As crianças estão lá na sala com o marido, e aí, se vazarem sons aqui, é por causa deles, né? Criança não tem como, vão fazer barulho. Estão orientados a ficarem mais quietinhos, mas sabe, né? Não, não é fácil, né? Então tá. sim. Então, meu nome é Rosiane Favareto. Realmente, né, Jenny, a gente se conheceu. Eu não quero falar de quanto tempo isso faz, mas já tem um tempinho aí, né, que foi fazendo teatro. Eu fiz teatro, eu tava tentando fazer as contas de quanto tempo foi isso, mas foi coisa aí de 10, 12 anos, e que Uns foi um 12 período anos, olha. assim, e foi um período que eu, quando comecei, comecei lá na adolescência também. Eu lembro, eu estava no primeiro ano do ensino médio quando eu comecei a fazer o teatro, né? E foi algo assim que foi muito importante para mim. Foi assim, me ajudou a constituir quem eu sou, né? Fazendo teatro na época com o Alexandre, né? Aprendi muito. Aí dali a pouco foram chegando
pessoas novas, o tempo foi passando, foram chegando pessoas novas e foi aí que eu te conheci, então, e tivemos essa oportunidade aí de... porque quando a gente fala de teatro, as pessoas pensam no palco, né? E, na verdade, se você pensar, o palco é o mínimo, né? É uma delícia estar no palco, mas o melhor de tudo do teatro é a convivência com aquelas pessoas, é aquele dia dos ensaios, é a disciplina que a gente aprende a ter, né? Então, foi muito, muito importante, assim, para a constituição, assim, de quem eu sou hoje. Não que seja grande coisa, mas, né, assim, tudo que a gente já viveu faz parte de quem a gente é hoje. E o teatro foi uma coisa muito importante na minha vida. E assim, eu acho que é muito válido a gente relembrar isso e sempre resgatar, né? Porque eu fiquei pensando, quando você falou sobre, nossa, você tá tão à vontade com as redes sociais, né? Mas assim, é uma coisa que para mim era uma coisa muito boa, né? Eu ter facilidade em me comunicar e tal, para mim era uma coisa muito legal. E aí, aos poucos, eu fui. A gente vai tendo experiências que vão modificando um pouquinho a gente, né? E aí tem algumas coisas que se tornam prioridades e eu acabei deixando as aulas de teatro de lado. Mas o teatro não sai da gente, né? Não tem como Sim. a gente sair de lá e isso continua ainda com a gente, né? E assim, é importante resgatar, porque tudo isso, como você falou, faz parte da nossa história, faz parte de quem a gente é. E assim, pessoal, a Rosiane é uma referência de vida para mim. E eu faço questão de falar isso aqui porque eu já falei isso para ela, eu acho que é algo que me motiva muito. É uma profissional de referência. Convidei ela porque é uma colega de trabalho, tive a oportunidade e a graça de trabalhar com ela por quase 3 anos, né, Rô? Acho que deu quase 3 anos, né? Sei, sei. E quando eu entrei na assistência social, que eu vi que ela estava lá, né? Isso lá no comecinho de 2014, quando eu vi ela, eu falei, meu Deus, eu admiro tanto ela e ela tá aqui. Isso me deu uma segurança, de certa forma. E ainda hoje tem muitas coisas que eu busco essa referência nela por toda a trajetória dela dentro do trabalho, enfim, e tudo que ela representa para mim, assim, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto mãe. Os filhos dela são sensacionais. Tem um filho dela que São contou mesmo. para mim que um dia eu vou contar essa história, porque foi muito legal, assim. Então, eu acho que vale muito a pena a gente resgatar esses amigos também. E aí, como é uma pessoa que tem toda essa bagagem, eu acho que ela tem muito para compartilhar com a gente. Então, hoje, ela fala mais, né? A gente vai tendo esse diálogo aqui. E eu vou deixar você se apresentar, Rô. Falar da sua formação, enfim, do seu Bom, trabalho. Fica... né? Primeiro que, assim, né, meu Deus, a gente entra na live dos outros pra ganhar biscoito, eu tô adorando. Então, Fica à assim, vontade. ai, Jenny, obrigada, né? Imagina tudo isso que você falou pra mim. Não que você já não tenha falado isso pra mim de verdade, assim, mas né, chega a me emocionar, assim. Claro, saber que a gente, um pouquinho que a gente faz, é tão clichê isso, mas o pouco que a gente consegue fazer e que não é nada mais que obrigação da gente, reflete em outras pessoas, né? Então tá, então já falei do teatro, então sou assistente social, sou formada pela UniOeste com muito orgulho, me formei em serviço social no ano. Eu terminei a faculdade em 2004 e colamos grau em 2005, porque enfrentamos uma greve quando eu entrei, adentrei a UniOeste. Primeiro ano a gente enfrentou 6 meses de greve. Batalhamos 6 meses de greve, né? Então, já foi de cara, assim, né? O que é o movimento social ali. E então, fui colar grau lá em 2005, no início de 2005, e comecei a trabalhar. E aí eu sempre digo que quando a gente está na universidade, a gente cria algumas coisas do que a gente quer e a gente não quer fazer, e a gente cospe tudo para cima e cai tudinho na testa, né? Que tudo que eu falei que eu não queria trabalhar foi o que a gente não tem escolha, né? E no fim a gente se identifica. Eu tive, assim, muita sorte de me identificar com os serviços com os quais eu trabalhei. Então, me formei e fui trabalhar. A princípio, eu trabalhei no município de Foz do Iguaçu. Trabalhei num programa que se chamava Sentinela,
na verdade era um embrião do que hoje são os CREAS, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses serviços da assistência social, podemos falar daí sobre o que é o CREAS, mas então o programa Sentinela, ele era um embrião do que hoje é o CREAS. Trabalhava com crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual comercial, né? Então, de cara, assim, já caí num serviço extremamente complexo, né? E eu sem experiência, né? Claro, eu tinha estagiado, mas nada se aproximava disso, né? E aí depois fui trabalhar com outro público que eu tinha medo, confesso que eu tinha medo por não conhecer, que era a pessoa com deficiência. Fui trabalhar numa PAI. Então, assim, primeira questão do abuso sexual para mim era uma coisa muito que sempre mexeu muito comigo. Então, assim, eu tinha essa... não quero trabalhar com isso. E, por fim, foi onde eu caí primeiro. Depois, foi pessoa com deficiência. E me apaixonei, assim, né? Trabalhei em duas APAES. Trabalhei em Guaraniaçu e trabalhei em Cascavel. E amei, assim, o trabalho. O público, em especial, foi muito bom. Aprendi muito nesse período. Saí de lá quando assumi o concurso aqui em Toledo, né? Em 2008. Foi quando eu saí da PAI de Cascavel. Saí e assumi o concurso em junho de 2008, quer dizer que eu estou para fazer 12 anos de prefeitura, né? Tenho muito orgulho também de ser servidora pública, né? Ainda mais nesses tempos, né? É tão difícil hoje ser servidor, as pessoas só veem o lado bom, né? De, você tem estabilidade, mas, gente, né? Tem sido tão difícil, a gente tem sofrido tantas retaliações, trabalhamos como nunca e somos criticados como nunca também, né? Mas ok. Então, comecei trabalhando aqui no CERTES, que é o Centro de Revitalização da Terceira Idade, trabalhava nos dois CERTES. Depois fui atender pessoas idosas ainda, mas já situações de violência, né? Depois fui parar no acolhimento para crianças e adolescentes, casas-abrigo, né? Um trabalho, assim, que eu amo até hoje, assim, o trabalho da alta complexidade, que são serviços de acolhimento, as casas-abrigo. Todo mundo fala, você é louca, como que você gosta disso? Sempre gostei. Tive um xodó especial, assim, pelos serviços das casas-abrigo. Depois, quando eu saí da casa-abrigo, eu assumi a direção da produção especial, né, um cargo dentro da Secretaria de Assistência. Depois fui para o departamento de vigilância socioassistencial, o que é outro departamento ali dentro. Depois fiquei um período respondendo, né? Fiquei responsável pela Secretaria de Assistência. Um período muito louco, mas que me deu muita experiência também, com certeza. Então, acho que agora a gente pode falar um pouquinho, né? Bom, primeiro assim, dizer que eu sou assistente social, sou formada em serviço social, tenho a especialização na área, mas serviço social é diferente de assistência social, que é o que está proposto para a gente falar hoje, né? Então, a assistência social é uma política pública. O serviço social ele forma o profissional assistente social que vai trabalhar em diversas políticas, empresas, enfim, né? Onde quer que for. Então, as pessoas confundem bastante a assistência social com o profissional de serviço social, né? A assistência social é uma política que nela trabalham diversos profissionais, além do assistente social. Então, a assistência ela não é do assistente social, da assistente social, né? Então, hoje a gente tem psicólogos, educadores sociais, o pessoal do administrativo. Então, a gente tem uma gama de profissionais dentro dessa política hoje, então, que não é estrita ao serviço social, tá? O serviço social é uma das profissões ali dentro. Mas hoje a gente vai falar de assistência, que é essa política, né? Então, eu tô com uma colinha aqui para eu não me perder, tá? Jenny, você vai me perguntando, se você achar que eu pulei alguma coisa, a gente vai conversando, tá? Tá, e dizer assim, que tô aqui conversando, não tô falando pela política de assistência, assim, do município de Toledo, tá? Não,
hoje, né, trabalho até ali dentro da gestão, mas não sou gestora, né? Então não respondo pela política. Então, assim, porque de repente alguns questionamentos, assim, né, de algumas questões de serviço, algumas coisas a gente consegue ajudar, mas outras coisas, ajudar assim na resposta, mas outras coisas mais específicas são daí de responsabilidade da gestão mesmo, né? Uhum. Então, já falei que serviço social não é assistência, então vamos falar um pouquinho de assistência social. Então, a assistência ela é uma política pública. Ela é muito confundida com assistencialismo, né? Muita gente acredita que quando vê assistência social, já pensa em caridade, pensa em altruísmo, em ajudar ao próximo, né? E assistência social é o oposto, eu posso dizer disso, porque quando a gente fala em caridade, a gente está falando de algo que não é um direito, certo? Caridade, ela supre uma necessidade, de repente, minha, enquanto voluntária, que quero fazer uma ação, mas ela não supre um direito de quem vai receber, né, esse atendimento. Então, a assistência social é uma política pública, então ela é direito de quem necessitar, né? E aí a gente tem uma legislação que traz, que a gente tem a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, ela é de 1993, tá? Mas assim, o porquê que a assistência social tem esse mote, assim, né, das pessoas confundirem com a caridade, enfim. Porque ela nasceu ali, não podemos negar. Ela nasceu ali, era uma ação primeiro da igreja, depois a aproximação muito das primeiras damas, né? Por muitos anos, secretárias de assistência social nos municípios eram as primeiras damas, né? Se vinculava a essa figura de caridosa, né? A esposa do prefeito é quem dá a cesta básica, né? Quem distribui o benefício, né? E aí o tempo foi se passando, a política foi se profissionalizando, e claro que nada disso por interesse de gestores, tá? E aqui eu não estou falando de partido A ou B, estou falando que muitas coisas nunca são de interesses o gestor de repente acordou e resolveu que quer fazer diferente, que não quis mais dizer que estava sendo caridoso lá com as cestas, entregando para quem votava nele. Agora ele quer que profissionalize a política. Não foi isso. As coisas não se deram do dia para a noite. E houve essa profissionalização, então, da política, e a gente passou a ter também, né, a gente teve aí ação muito intensa dos ministérios públicos, né, no sentido daí de banir os parentes, né, de políticos em cargos, então a gente conseguiu afastar essas figuras mais da política de assistência social. Acredito que às vezes até em municípios um pouco menores isso ainda esteja um pouco mais arraigado, assim, né? Mas enfim, é importante a gente ter essa noção de que é um direito, né? De que não é caridade, para que a gente possa fazer essas cobranças, inclusive. Então, E eu acho que assim, Rô, só complementando, né? É importante lembrar que todas as políticas públicas, elas surgem de alguma necessidade da população, né? sim. Então, assim, para uma política pública ser formulada, primeiro é feito um estudo de que forma que ela precisa ser aplicada, né? E aí é importante lembrar, frisar muito isso. Não é porque o governante acordou bonzinho que ele vai fazer tal situação lá na assistência social, na saúde e na educação. Então, todas as políticas públicas passam por esse processo e estão pautadas em lei. Não é uma coisa que foi tirada da cabeça de alguém e foi criada. Elas estão pautadas em leis, né? E a gente não pode esquecer que uma política social, ela é sempre uma resposta do Estado. Quando eu digo Estado, não é Estado, não o Estado do Paraná, o Estado, o administrador, o governo em questão, né? Ela é sempre uma resposta do Estado a algo uma que demanda, né? Algo que não, de alguma forma precisava ser contido. Então, assim, é o ideal? Não é. Porque não deixa de ser uma resposta do Estado. E a resposta do Estado sempre vai ser com interesses do Estado,
né? Mas, como disse, a gente já avançou muito, né, na política de assistência social. Ouso dizer assim que num período curto de tempo nós avançamos muito mais que outras políticas, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho disso então, que a Constituição Federal de 88, ela foi um marco histórico para a política de assistência. Quando a gente fala aí da Constituição Federal de 88, mais uma vez parece que alguém fez um plim assim, e surgiu a Constituição. Na verdade, a gente teve uma década inteira ali, de 80, não que antes disso já não tivessem movimentos, mas a década de 80 ela foi muito expressiva nos movimentos sociais, de embate mesmo, né, político, no sentido de pressionar o Estado para que então a gente tivesse como fruto a Constituição Cidadã, que é a Constituição Federal de 88, que a gente tem que abraçar assim, né, com toda a força, não deixar ninguém tirar nada da gente dali, né? Então, assim, é muito incômodo a gente saber que as pessoas sofreram tanto lá na década de 80, tiveram tantos embates, tiveram tantos debates, tanta articulação, para agora as pessoas estarem desrespeitando a Constituição. Né? Então, ela foi, a Constituição ela foi um marco histórico para a assistência social. Ela traz, a Constituição, a assistência ali, vejam que a Constituição é de 88, a Lei Orgânica de Assistência Social vai ser lá em 93. Né? Então, a gente tira um artigo da Constituição e traz para uma lei específica da assistência social. Então, nós temos lá na Constituição de 88 um artigo que é o 194, eu vou ler ele aqui bem rapidinho, que ele vai falar da Seguridade Social, tá? Então, ó, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Seguridade Social, então, ela tem um tripé, né? Que é a saúde, a assistência social e a seguridade social. A seguridade não, desculpa, a previdência. Então, assim, a previdência, ela é contributiva, já sabemos, né? Só se aposenta quem viver muito, né? E pagar. Né? E além disso, ela é contributiva, né? E a saúde, ela é não contributiva e ela é um direito universal. Independente da minha renda, da minha condição, a qualquer momento eu posso acessar a saúde. A assistência social, ela não é contributiva, mas também ela não é universal, porque ela tem cortes, né? Então, ela é a quem dela necessitar. O que quer dizer que ela é a quem dela necessitar? Porque, às vezes, naquele momento, vamos pensar numa situação de, se for por uma questão de renda, né? Às vezes a pessoa tem uma renda, mas nesse momento, esse momento de pandemia é um ótimo exemplo, né? Nesse momento, a pessoa teve a renda dela extremamente afetada por questões de, enfim, da dificuldade, desemprego, pessoas estão tendo contratos suspensos, redução de carga horária, né? Então, assim, isso afeta diretamente a renda, então naquele momento ela tem necessidade. Ou não, às vezes as pessoas já têm uma renda fixa, mas naquele mês aconteceu alguma coisa, né? Algum problema de saúde grave na família, tem um gasto que não estava esperado, enfim, a quem dela necessitar naquele momento. Também tem as situações que são atendidas, que são situações de violência. Às vezes não existe uma vulnerabilidade econômica, mas existe uma situação de violação de direitos, de fragilidade de vínculos familiares, que também vão demandar o atendimento da assistência social e que continua sendo um direito dessa forma, certo? Quando eu digo que a Constituição Federal é um marco histórico para a assistência social, é porque é ela que traz a noção de direito para a assistência social. Até então, ela realmente era vista como caridade. Então, é ela que vem trazer essa noção de direito, ela vem assegurar a participação da sociedade, inclusive, nessa política. De que forma? Aí, depois, mais pra frente, a gente pode falar um pouquinho dos conselhos, né? Existe um conselho municipal, um conselho estadual e um conselho nacional de assistência social, e que aí tem participação de pessoas que são atendidas nessa política, de entidades não governamentais que também executam a política, e também da gestão da política, né? Então, é um órgão que é deliberativo
e que é essencial, né, tanto para a fiscalização mesmo da política, como para o andamento dela, né? Às vezes o Uhum. conselho ele é extremamente necessário, tá? Rô, eu acho que só para a gente traçar assim, bem marcadinho, qual que é a diferença entre assistência social e assistencialismo? Acho que dá para dar um exemplo no sentido do protagonismo, né? Da Uhum, família, ali, enquanto sujeito de direito daquela pessoa ou daquela família que está sendo usuária do serviço, ali ela está exercendo a condição de cidadão que necessita daquela política naquele momento. Então, ela vai ser usuária e vai ser um sujeito de direitos que está exercendo o direito dela. No assistencialismo, isso é diferente, porque não é um sujeito de direitos que está ali, é alguém que está sendo assistido de acordo com aquela necessidade daquele momento, uhum, mas uhum, é no sentido de caridade, receber uma sim, atenção, um auxílio material, algum tipo de auxílio, mas não enquanto o seu direito mesmo, algo que está instituído por lei. Então, assim, só sim. para a gente desenhar bem essa diferença. Por que a E gente sempre primeiro, corrige quando alguém fala, tipo, na Secretaria de Assistência Social tem o assistencialismo, né? No CRAS tem o assistencialismo. Não, não é assim, porque lá existe esse protagonismo do usuário, da família, enfim, que está ali enquanto sujeito de direito, né? uhum, exato, porque quando você tem a noção de. Primeiro que a coisa da caridade, ela sempre tem uma troca envolvida, né? Então, vamos resgatar. Não faz tanto tempo assim que a gente via campanhas políticas com pessoas que ganhavam cadeira de rodas, que ganhavam dentaduras. Isso parece ridículo, mas é bem verdade, né? Uhum. E não faz Ainda tanto existe, né? tempo. Né? Que hoje é mais escondido, né? Mas, Uhum. então antes já haviam essas trocas, né? Ainda tem pessoas que acreditam que é possível saber que alguém saiba em quem ela votou. Então ela se sente às vezes em dívida com aquilo e ela é cobrada mesmo, né? Por essa caridade que foi feita, né? E aí entra também assim, tem a questão de voluntariado, né? Poxa, o voluntário às vezes ele só tem uma boa intenção, né? Mas a boa intenção ela não é suficiente, né? Ela não é profissionalizada e ela também não tem um caráter continuado, porque não necessariamente eu preciso manter isso, né? Então, sempre digo que ela é muito mais para suprir uma necessidade da pessoa que quer fazer do que para quem vai ser atendido propriamente, né? Então, é completamente diferente. Política de assistência é uma coisa, ações de caridade, enfim, e que não sou contra, né? Quem quiser fazer que faça, mas que não use o nome da assistência. Então, né? Uhum. Bom, e aí a gente tem, depois a gente, lá em 2005, andamos um pouquinho, a gente tem instituído o Sistema Único de Assistência Social. E aí a gente avança léguas e léguas, porque assim como nós temos o SUS, né? Quem não conhece hoje o que é o SUS? Quem nunca ouviu falar nessa palavra? Por mais que não tenha se utilizado dele, que eu acho bem difícil, né? Alguém em algum momento já utilizou o SUS. Então, o SUS a gente sabe, em qualquer lugar que você for no país, você vai poder ser atendido pelo SUS. E na assistência social, o SUAS veio nessa mesma lógica, né? Para ele ser o Sistema Único de Assistência Social, para organizar de forma descentralizada essa política. De forma que, se eu for hoje num CRAS aqui em Toledo, e amanhã eu for, né, eu me mudar e eu estiver lá na Bahia, eu precisar procurar um CRAS, eu sei, o CRAS é a referência. Né? Então, o SUAS traz essa organização. A gente está falando de CRAS porque é o que é mais. Eu penso que é o que é mais conhecido da população, até, né? De serviço da Uhum. assistência. Então, o SUAS ele traz isso, começa a trazer normatizações, né? Lá em 2009, a gente tem a primeira edição é um documento bem grandinho, com nome esquisito, mas que é extremamente importante, que é a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Essa tipificação que vai começar a detalhar, a padronizar os serviços.
Quando a gente fala padronizar, claro, eles terão diferenças porque territórios têm diferenças, e isso precisa ser respeitado. Porém, a partir da tipificação, a gente tem lá exatamente, assim, a tipificação ela faz menção a normativas operacionais que vão dizer qual que é o RH necessário mínimo para cada serviço ser executado. Então, assim, não adianta, né, o gestor dizer que ele abriu o serviço e não colocar as pessoas lá, não vai poder funcionar. Então, a gente, quando eu digo que profissionalizou, é nesse sentido, é de profissionalizar e no sentido da gente poder cobrar o que é legal. Existem equipes mínimas, né? Qual que é a composição dessas equipes? Isso está tudo documentado, a gente tem legislação para isso. Então, a tipificação ela vai trazer, que a gente tem aí, a gente pode entrar num outro ponto, né, Jenny, que é falar um pouquinho da divisão das proteções dentro da política de assistência, né? Mas só retomando, eu então, posso assim... só fazer Pode. só fazer um comentário rapidinho antes da gente ir para essa parte, no Sim. sentido... Tem uma criança Só aí. tem uma participação aqui. Oi! Só tem esse negócio. Só tem esse negócio? Então dá um beijinho e vai lá pra sala. Tá? Gente, ele é muito lindo. Aí é mesmo. Vai lá pra sala agora, tá? Quer dar um oi? Eu esqueci de falar dessa parte, que a Rosiane ela é a mãe mais acolhedora, assim. A gente fala pra ela que o filho dela é lindo, ela fala assim, é mesmo. Ela tem muito Concordo. orgulho. E eu achei isso sensacional. Oi! Oi. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Uhum. Ele não tá ouvindo porque eu tô com fone, né? Ah, é verdade. Tá, agora vamos lá pra sala pra mamãe conversar, tá? Tá. Então, assim, eu acho que é importante a gente só resgatar no sentido de que a assistência social, ela faz parte da rede de proteção, né? Uhum. E assim, por conta disso, ela tem essas divisões que a Rosiane vai trazer agora pra gente, que são níveis de complexidade diferentes. Assim como na saúde tem a UBS e tem a UPA, né? Que são níveis de complexidade bem diferentes. Na assistência social também tem esses níveis de complexidade. Ela trouxe ali na experiência dela que ela trabalhou em vários desses níveis, né? E aí, assim, tem pessoas que veem a assistência social como alguém que está ali para fiscalizar. Mas a assistência social, ela não é um órgão fiscalizador. A política de assistência social não é um órgão fiscalizador. Ela está ali para prestar esse serviço como uma política pública para garantir a proteção da vida daquelas pessoas que estão ali, de alguma forma, em um momento de vulnerabilidade, né? Então, assim, acho que é bem importante a gente trazer nesse sentido, porque, por exemplo, a casa-abrigo. Muitas pessoas entendem que a casa-abrigo é um lugar de punição. Sim. Mas, assim, é muito diferente a concepção que existe hoje de acolhimento institucional, para a criança justamente ficar protegida de algum tipo de violência que ela estava sofrendo em casa, né? Sim. Então, só para a gente entender a assistência social como uma parte dessa rede de proteção que é muito maior, muito mais ampla, mas a gente vai focar nela agora. Isso. Então tá. Então aí eu tava falando do SUAS, né, que em 2005 foi instituído, e lá em 2011 ele se torna uma lei, né, então nós temos a garantia de um sistema único de assistência social hoje ser lei, né, o que fica bem mais difícil de alguém querer desmantelar, né. Claro, né, ficamos sempre atentos, né, porque a gente vive momentos hoje de retirada de direitos, né. Mas, assim, enquanto todas as questões de assistência elas estavam só na boa vontade política, isso era muito instável, né? Então, hoje a gente tem tudo assegurado em lei, né? Então podemos falar um pouquinho agora sobre as proteções, né? Os níveis de complexidade dentro da política. Então, nós temos aí proteção dividida em proteção básica, proteção social básica, proteção social especial e proteção especial é de média e de alta complexidade. E também temos a gestão, né, dos serviços que não dá para a gente desconsiderar. Mas vamos falar um pouquinho da proteção social básica. O que difere a básica da especial?
Proteção social básica é quando a gente está falando de prevenção, a gente está falando de fortalecimento de vínculos, a gente está falando de trabalhar com famílias, de fazer grupos aí, né, com determinados períodos geracionais, então, grupos com adolescentes, grupos com crianças, grupos com gestantes, grupos com idosos. Quando a gente fala de proteção básica, é nesse sentido, para prevenir situações de vínculos que, de repente, né, possam ser fragilizados. Então, para a gente prevenir essas situações, é fortalecer as famílias, né? E fortalecer a família, quem sou eu para fortalecer a família do outro, né? Quem sou eu para julgar? É no sentido de fortalecer, assim, da questão de direitos mesmo, né? Claro, passa muito pela assistência social a questão do benefício, a questão da cesta básica, por muitas vezes ela é extremamente necessária, ela é um mínimo social, né? Existem necessidades que são do estômago. Se a gente não der conta dessas necessidades primeiro, a gente não consegue avançar para outras, né? Então, é um mínimo necessário. Mas a gente tem diversas outras demandas, né? Então, dentro da proteção social básica, nós temos aí os CRAS, né? Os CRAS executam um serviço de acompanhamento às famílias, de atendimento, de acompanhamento. Aí nós temos também serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, tá? Esses serviços, eles podem ser com adolescentes, com idosos, com crianças, né? Então, a Jennifer mesmo, né, é educadora social de um serviço de convivência de adolescentes, né? Eu estou hoje dentro da Secretaria de Assistência Social como técnica de apoio a esse serviço. Veio a pandemia, levou tudo que a gente estava planejando, agora... Deixou a gente morrendo de saudade dos adolescentes, né? Então, assim, eu não consegui apoiar nada até agora, no final das contas, né? A gente desviou todo o percurso, mas, enfim, era para ser essa a minha função esse ano. Então, é um serviço que é essencial, assim, né? O quanto que é importante isso hoje na vida desses adolescentes. Estou focando nisso porque é o serviço que a Jennifer hoje atua, né? E que existe dentro dos CRAS e também temos polos fora. E lembrando, né, gente, que assim, a assistência social, ela é uma política pública, ela é dever do Estado e direito do cidadão, mas ela pode ser também desenvolvida pela rede não governamental, né? Continua sendo uma responsabilidade governamental no sentido de que, assim, o comando é único, né? Isso está na legislação, é um comando único. Mas ele pode ser, eu odeio essa palavra, terceirizado, mas digamos que ele de alguma forma, né, realizado pela rede não governamental também. A gente tem uma rede não governamental muito participativa em Toledo, por muitos anos quase que eles que tocaram a política de assistência em Toledo, né? Então precisamos fazer esse reconhecimento. Então, proteção social, quer falar mais alguma coisa da básica, Jenny? Não, acho que é isso. Né? Depois a gente vai retomando. A proteção social especial de média complexidade, então. Aí a gente vai ter os serviços de CREAS, né? Eu não vou citar todos os serviços, tá? Tem alguns outros serviços que não são só no CREAS. Mas qual que é a diferença, então, de básica para especial? Agora, na especial, a gente começa um atendimento para situações que já não são mais de prevenção. Já são de algo que aconteceu, de algo que fragilizou um vínculo numa determinada família, de algo que precisa ser atendido de uma forma especializada. Então, assim, um direito já foi violado. Exato, um direito violado por violência, tá? Então, as equipes de CREAS já é uma média complexidade, então ela já atende um número menor de famílias para dar conta de fazer esse acompanhamento, né? Infelizmente, a gente sabe, sim, que a situação é sempre de demanda reprimida nesses serviços, né? Porque, infelizmente, assim, né, não adianta a gente tapar os olhos, principalmente aqui na nossa cidade, às vezes as pessoas não querem ver, né? Mas essas situações de violações de direito dentro mesmo de uma família acontece muito, né? Então, aí a gente tem o serviço que atende
dentro dos CREAS, né? Vítimas de crianças que são vítimas de violência, todas as formas de violência, e tem gente que se espanta, mas sim, existem, né? Acontecem, mesmo nas cidades mais pequenas acontecem, às vezes é onde mais acontece, inclusive, está escondido, né? Violência sexual, violência física, negligência, Trabalho infantil. trabalho infantil, muito importante frisar, porque a gente faz de conta que não vê que ele acontece, né? Trabalho infantil não é ajudar a lavar louça, não é arrumar cama, não é isso. É a partir do momento que uma criança é responsabilizada por algo, né? E que essa atividade atrapalha, inclusive, o desenvolvimento dela Escolar, de outras atividades cognitivo. essenciais, né? Exato. Aí também tem situação de adolescentes que são, falando do serviço de CREAS, né? Adolescentes que são atendidos por terem cometido algum ato infracional, né? Então, assim, não é menor infrator, não que é fique menor claro. infrator. Esse termo não existe mais. Menor infrator não existe. Não existe menor. Não existe menor. Menor já não existe. Né? Eu sempre digo que, assim, quando a gente está falando se eu falar do meu filho, ele é criança, mas se eu falar do pobre, é o menor, né? Então, assim, vamos tentar se referir como se fosse alguém próximo da gente, né? Porque o outro pode ser o menor, mas o meu não. O meu é criança, né? Então, a gente pensar sempre nessa proximidade facilita a humanização aí, né? Até dos termos. Parece chato, gente, é mimimi, essa coisa dos termos. Parece chato, mas isso é muito simbólico. É muito simbólico e isso se traduz na forma, inclusive, como a gente faz esse atendimento às pessoas, da forma como a gente se relaciona com as pessoas. Isso faz muita diferença, tá? Então não existe menor, né? Adolescente em conflito com a lei. Tá? Esse adolescente, poxa, mas ele cometeu um crime e ainda assim ele está sendo tratado como, ele está sendo protegido, né? Então, assim, vamos pensar que se o adolescente ele cometeu essa infração, pode até ter sido algo muito grave, mas que existe, sim, embora questionem muito o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas existe a possibilidade de ações mais severas, né? Mas quando são ações que não têm um impacto, digamos, tão grande, que são avaliadas por uma equipe, que tem a equipe do judiciário também que faz esse acompanhamento, eles são sim, se ele chegou a cometer isso, é porque ele já está num ambiente que ele está propício a outras formas de violações, né? Então, ele sim, enquanto ele for adolescente, ele vai ser visto dessa forma, ele precisa ser protegido, né? Vamos pensar, aí também temos as situações de pessoas com deficiência e idosos, que também sofrem violência, muitos casos dentro da própria casa, e aí entra a violência física, também sexual, patrimonial, né? Vamos pensar em, né, idosos, situações de... Vamos pensar nas coisas mais óbvias, assim, empréstimos, né? Empréstimo consignado, vai lá e faz no nome do idoso, o idoso nem sabe, né? Então, assim, situações que chegam no atendimento para produção especial de média complexidade é porque já houve a violação de algum direito e já existe uma fragilização desses vínculos familiares. O objetivo do atendimento, então, da especial é o quê? É conseguir fazer o atendimento dessa família de forma que isso primeiro de que se identifique. Não, realmente, nós erramos nisso. Porque enquanto a gente não conseguir verificar do que erramos, a gente não consegue mudar o curso das coisas. Então, é identificar o que é possível melhorar e aí para que essa convivência seja melhor e a gente evite de que essa situação chegue na produção social especial de alta complexidade, né? Quando a gente está falando da especial de alta complexidade, a gente está falando sempre de um afastamento do convívio familiar. Então, vamos pensar aqui na situação de acolhimento de crianças e adolescentes, de idosos, de pessoas com deficiência,
né? Temos a situação também, também ainda lá do CREAS, muito importante falar do atendimento à pessoa em situação de rua, tá? Porque ainda existe muito preconceito com isso, e aí a gente está no momento hoje, por exemplo, aqui no município, diversos municípios que não tinham o serviço de acolhimento para essas pessoas, e sempre que é acolhimento, então já estamos na alta complexidade, né? Esse acolhimento ele foi pressionado, foi exigido pelo Ministério Público em diversos municípios, e Toledo foi um deles. Então, aí, né, a gente teve aí essa mobilização da administração para fazer esse atendimento nesse momento de pandemia, porque o objetivo é que as pessoas não fiquem circulando na rua, né? E aí a gente vê muito questionamento, né? A pessoa prefere estar na rua, a pessoa deve ter feito alguma coisa para não estar com a família. Enfim, não cabe a nós julgarmos. Nós todos temos o direito de ir e vir, né? Importunar outras pessoas, aí é uma outra história. Mas estar nas ruas, em espaços públicos, não podemos evitar isso, né? Então, aí hoje nós temos esse acolhimento aqui hoje, nesse momento da pandemia, tem acontecido esse acolhimento aqui, que foi feito num ginásio da cidade, de forma a conseguir separar até pessoas que chegam novas para tentar fazer um isolamento, porque não se sabe por onde transitou. Enfim, pelas questões hoje de segurança mesmo, por conta da pandemia, né? Mas, assim, então a gente vê que muitas coisas, se não houver uma pressão, às vezes uma exigência, muitas coisas acontecem por ações civis públicas, né? Então, a administração por si só nem sempre vai... E às vezes porque tem que fazer escolhas também. Cada governo faz escolhas, né? Então, diante de escolhas que às vezes não são as essenciais, é necessário que haja uma cobrança judicial, né? Nossa, eu fiz uma volta aqui, estava falando da alta complexidade e misturei tudo. Mas, então, falando assim, que a alta complexidade ela é o último estágio, assim, ela é quando não existe mais outra possibilidade que não afastar aquela pessoa da família, né? Lembrando que o ideal é sempre afastar o agressor, né? É como quando a gente fala, eu não estou falando da mulher aqui, porque em Toledo, né, na política de assistência social, a gente não faz o atendimento, porque existe a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, e se tem esse entendimento de que, né, se é certo ou se é errado é outra história, mas se tem esse entendimento de que esse atendimento à mulher fica com a Secretaria de Políticas para Mulheres. Mas existe também a possibilidade de se atender com uma equipe no CREAS essas situações, isso tá como um serviço tipificado, tá? Então, essas situações de violação de direitos, elas sempre pressupõem que, a partir do momento que é necessário ver esse afastamento, é o agressor que tem que sair da casa, né? Vamos pensar na situação de uma criança. Ela já teve um direito violado, e aí ela que tem que ser retirada do espaço dela, do convívio das outras pessoas, assim, né? Então, assim, se a gente pensar, porque para a criança, por mais que aquela não era uma boa relação, é a referência dela, né? Então, assim, é justo a gente tirar ela ou tirar quem estava sendo o autor da agressão, né? Então, a expectativa é sempre de afastar o agressor, mas nem sempre é o que é possível fazer. Então, para isso que existem esses serviços, né? Então, serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, para pessoas com deficiência existem as residências inclusivas, né? E para pessoas idosas existem as instituições de longa permanência, né? E que também, por muito tempo, os asilos, né, eles eram vistos como depósitos, assim como as casas-abrigos já foram os orfanatos, né? A gente não tem mais esses serviços, pelo menos não é para ter, né? Então, assim, as casas mesmo, abrigo, elas não podem ter mais de 20 crianças, né? Então, você não tem mais aquela coisa toda institucional de ter lá, sei lá, 100 crianças dentro do mesmo espaço. Pelo menos por lei, não é para isso existir. E aí, com relação
a pessoa idosa, o que acontecia muito? Com pessoa com deficiência não era diferente, não. A família, muitas vezes, queria se livrar, digamos assim. É ruim falar isso, mas é verdade. Queria se livrar dessa responsabilidade e simplesmente conseguir uma vaga numa instituição pública ou privada, mas existia uma família, né? E até visitar, enfim. Ainda existem modalidades asilares, tá? Ainda existe essa possibilidade no privado da família custear. É legal isso, legal assim, legalmente, né? Mas dentro da política de assistência social, esse acolhimento ele só pode acontecer quando não existem mais uma família que se responsabilize por esse idoso, por essa pessoa com deficiência, né? Então, porque o que a gente sempre diz é que a pessoa idosa, por exemplo, né? Às vezes, assim, tem filhos, mas nunca teve vínculo. Ah, não foi um bom pai, não foi uma boa mãe. Enfim, isso não vem ao caso agora. Continua sendo uma pessoa de direitos, né? E se ela não vai ser atendida por essa família assim, presencialmente, então precisa no mínimo custear esses cuidados, né? Algumas pessoas fatalmente vão precisar de cuidados especiais no fim da vida, né? Então, mas o que eu quero dizer é que as instituições de longa permanência, pelas vagas da assistência social, elas são para pessoas que hoje não têm vínculo familiar, que não tem quem as cuide. Então, não é para uma situação de que, não estou dando conta em casa, está dando muito trabalho, eu vou deixar lá, né? Não é para essa situação. Essa situação é de que, então, essa pessoa seja auxiliada, seja atendida, que o Estado enquanto governo, assessore essa família para que ela tenha, permaneça com a pessoa idosa ou com deficiência no seio da família, né? Uhum. Muita informação, né? Mas são A informações garganta seca, de tanto importantíssimas. falar. Mas são informações importantíssimas. Eu acho que com isso tudo que a Rosiane trouxe, é importante a gente lembrar do quanto essa política ela é tão fundamental que nem você falou. Por exemplo, agora esse período de pandemia, a gente está vendo escancaradamente a importância da assistência social, né? O Uhum. CRAS é a porta de entrada para muitos direitos, né? Por exemplo, o cadastro único ele é realizado no CRAS e ele é o cadastro único para programas sociais. Então, as pessoas, para muitas coisas, vão utilizar o cadastro único. E que nem você falou, se a pessoa tem o cadastro único aqui em Toledo e lá na Bahia ela quer acessar, o cadastro continua sendo o mesmo, né? Ela só vai precisar atualizar a questão do endereço, mas ela vai continuar cadastrada. Ela vai ter que fazer essa atualização constante, enfim, mas é uma porta de entrada para vários direitos. Por exemplo, o ID Jovem passa pelo cadastro Uhum. único. Então, assim, Uhum. nesse sentido, a gente vê a importância da política de assistência social, o quanto o Estado precisa investir, e isso ficou ainda mais visível lá naquele decreto dos serviços essenciais, né? Que Sim. a assistência social nunca teve esse Esse olhar status. de ser um serviço essencial, né? Nunca teve um recurso específico destinado, um mínimo de recurso destinado, tanto que aqui em Toledo as parcelas de financiamento federal já estavam atrasadas há um bom tempo, né? Uhum. E aí, assim, agora se tornou um serviço essencial. Por quê? Porque se percebeu o quanto é uma política importante para a prevenção de violência, para proteger a população de alguma forma, e aí a gente está vendo o quanto isso é necessário. E aí, nesse sentido, é uma política que precisa ser defendida, né? Sim. A gente não pode deixar que a assistência social se perca ou se dissolva novamente naquilo que era lá atrás. E aí, nesse sentido de encontro com isso, a gente tem, por exemplo, os conselhos, que são organismos de fiscalização. Esses sim, eles estão ali para fiscalizar o investimento do governo, para fiscalizar as ações do governo, e eles são paritários, né? O Conselho de Assistência Social, por exemplo, Sim. que a Rosiane citou antes, ele é paritário, tem os representantes do governo e tem os representantes da sociedade civil. E ali, nas reuniões do conselho, nós conversamos, né? Eu e a Rosiane estamos representando os servidores da política de assistência social, né? Junto com mais duas servidoras. E
pensando em política pública, é necessário que exista esse organismo para fiscalizar e garantir que a política está sendo bem executada. E também para defender que isso continue, né? Já teve posicionamentos do Conselho no sentido de, peraí, se tal organismo ali não está executando certo a política, precisa melhorar. E aí a gente tem esse caminho assim já construído, né? Uma certa militância de conselhos, né? E precisamos manter isso. Você comentou, não sei se quer comentar mais um pouco sobre a questão de conselho estadual, federal. A gente tem pouquíssimos minutos, assim, mas... Tá. Na verdade, assim, a questão do conselho é muito bom frisar, muito importante, porque eu vejo, assim, que em Toledo, muitos dos avanços que a gente tem hoje são por, assim, pressões do conselho. Como eu sempre digo, né, que, assim, nunca um gestor, independente de governo, nunca um gestor vai acordar e dizer, acho que hoje eu vou passar tal recurso para a secretaria lá, X, não sei o que fazer com esse recurso, e vou para atender mais pessoas. A assistência social, por vezes, ela é um serviço que você não pode... Por exemplo, vamos pensar na alta complexidade, né? Que a gente estava discutindo. Não pode ser divulgado. Ninguém pode ir lá dentro de uma casa-abrigo e tirar foto com as crianças. Elas estão lá sob segredo de justiça, né? Então, ele é um serviço que muitas vezes ele é investido, mas ele não pode ser divulgado. Então, para nenhum governo é interessante investir na política de assistência social. E aí a gente tem uma compressão muito séria, muito importante do Conselho Só Municipal, um sempre pouquinho. teve. Só um pouquinho. É que quando dá uma hora, ele cai, tá? Ele desliga, ele encerra. Pessoal, se encerrar, a gente já volta para finalizar, tá? Pode bom. fechar sua fala tranquila, daí se Então, encerrar, a gente volta. Tá, então a gente já teve pressões grandes assim do conselho que foram super importantes para manutenção de algum serviço ou para iniciar um serviço que era necessário ou para extinguir algum que só estava no papel, sabe? Então a participação aí nos conselhos em qualquer gestão ela é essencial, super importante. Uhum. E é legal porque, assim, a própria sociedade consegue ver o que está sendo feito, né? Tem representantes Sim. dos usuários, inclusive, que estão no conselho, que frequentam as reuniões, acompanham e sabem o que está sendo feito. Então, é importantíssimo todo esse acompanhamento, enfim, essas deliberações que o conselho faz são realmente pertinentes. E aí, as conferências, né, que também acontecem com a mediação ali dos conselhos, elas trazem o reflexo direto de quais são essas demandas da população para transformar depois em políticas públicas, né? Sim, exato. Bom, Nossa, tinha tanta coisa então ainda para falar que agora vamos. vem voltando, mas fica muito chato também. A gente pode fazer o seguinte: como a Rosiane falou assim de uma forma muito clara, eu acho que ficou bem tranquilo. Se vocês tiverem mais dúvidas, alguma coisa que seja importante de ser abordado, ou até mesmo se a Rosiane quiser trazer alguma coisa que faltou, a gente publica depois em cards. Ou se alguém tiver uma pergunta e quiser mandar aí agora, enquanto não cai, a gente vai continuar aqui. Daí, assim, o que a gente conseguir responder agora, senão a gente publica uns cardzinhos explicando depois, que eu acho que é bem tranquilo. Quero agradecer muito a Rosiane por ter aceito esse convite. Sei que foi desafiador, mas a gente precisa de desafio e eu sei que assim como eu, ela também é movida pelos desafios da vida, né? De tudo, a gente sempre está em movimento e isso é muito importante. Quero dizer que é um conteúdo que é muito pertinente a gente falar, independente de quanto de conhecimento que a gente tenha sobre a política de assistência social, sempre é importante a gente buscar saber mais. De qualquer coisa, né? Conhecimento nunca é demais, a gente tem que sempre se atualizar. E dizer que, assim, eu fico encantada com a tua fala, eu gosto muito de escutar você falando, porque traz isso pra gente, assim, uma segurança, e dizer que estamos aqui abertos. Ó, a Ingrid falando. Só queria Ah, dizer que quando querida. crescer, quero ser uma assistente social tão foda quanto a Rô. Olha só. E ali pra Querida. cima também teve mais gente falando, né? Temos 25 segundos. E é isso, Rô. Quer falar mais alguma coisa?
Aí eu que agradeço a oportunidade, não doeu nada, no final das contas, tá aqui, passou voando. Igual quando você começou a falar que vai cair, falou, uai, gente. Mas enfim, Aham, boa. obrigada pelo convite, obrigada pelas pessoas que participaram, que foram super respeitosas, ninguém me xingou. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada aos colegas